Bom, nesse vídeo eu gostaria de falar do efeito de utilizar um circuito Pi quando a gente aplica um curto-circuito. A ideia aqui, basicamente, é sempre saber que para cada estudo tem um modelo de elementos adequado. Eu não posso utilizar um circuito Pi para análise de regime permanente para fazer um transitório. Não posso utilizar um circuito RL para fazer um transitório também, simplesmente um RL concentrado, porque é insuficiente. Então aqui eu só queria mostrar o desafio, o motivo de a gente não poder usar o circuito Pi quando vai aplicar um curto-circuito. Então, eu vou abrir aqui o ATP em um sistema já que eu modelei. Então aqui eu utilizei os dados de uma linha de transmissão, tirei de um relatório lá da ANEEL. Então aqui a gente tem um R0, L0, C0, R+, L+, C+. Então eu usei esse modelo aqui. Foi esse, Lines and Cable, Lumped, esse cara aqui. Coloquei aqui uma fonte de 500 kV linha a linha. E aqui esse o C100 é com o capacitor original. O C+, e o C0 são seus valores originais. Aqui eu multipliquei por 0,1 o valor de capacitância, então é 10% do valor original. E aqui eu multipliquei por 0, né? Coloquei um E na menos 5 aqui. Então aqui a gente vai ver a resposta de um curto-circuito monofásico, as três chaves estão parametrizadas iguais, quando eu uso o C0, C10 ou C100. Então o C0 é como se eu não tivesse os capacitores representados, é como se fosse um RL série. Então se a gente roda esse circuito, esse exemplo, vai poder ver o efeito das correntes. Vou dar aqui rapidinho. Então, aqui a gente tem o plot XY. Vou plotar aqui só a fase A, porque é só a fase A que eu estou aplicando curto, né? Então, eu vou plotar a C100 fase A, C10 fase A e C0 fase A. Então, vamos ver o resultado. Olha só que interessante. Na C0, que é 100, esse elemento, olha como ficou a resposta. Por isso que eu plotei, inclusive, nessa ordem, para a gente poder enxergar. Ó, ela já basicamente entra em regime, a hora que eu aplico o curto. Né? Vai lá para os 12K, tem o nível DC, decaimento por causa do momento que a tensão fechou no curto, né? Mas sinal certinho, sem problema. Agora, quando eu coloco 10%, olha a resposta. Olha essa resposta em vermelho. É um triângulo em cima. Então, isso é uma oscilação numérica, uma instabilidade numérica. E olha o que acontece no caso azul, que é o original. Mais ainda. O valor lá vai lá para cima, mas isso é uma instabilidade numérica, não um valor factível. E por que isso acontece? Basicamente, porque o circuito Pi, né, ele tem um capacitor RL em série e outro capacitor. Então, é como se eu estivesse fazendo uma variação de tensão, um curto-circuito sobre o capacitor. É isso que está acontecendo. Então, basicamente, quando eu tenho o capacitor aqui, ele tinha uma tensão, certo? Quando a chave fecha, a tensão aqui vai para zero. Então, a tensão era V e foi para zero. Eu tive uma variação de um degrau de tensão. Basicamente foi isso. Então, a tensão estava em V e foi para zero. Isso significa que é um degrau sobre o capacitor. E, por consequência, ele vai reagir. Então, qual que é a reação no capacitor? Né? A equação do capacitor é essa. I igual C dV dt. Se eu tenho uma variação de tensão, então eu vou ter uma variação de corrente em função da derivada da tensão. Então, se V varia de 0 até 1, ou de 1 para 0, né? Em forma de degrau, o que eu espero que aconteça com a corrente? Um delta de Dirac. Porque o delta de Dirac é a derivada do degrau. Então, é isso. Eu esperaria um delta de Dirac. Mas eu não estou vendo um delta de Dirac. Eu estou vendo uma coisa que sobe e desce, sobe e desce. Estou vendo um triângulo. Vou voltar aqui no plot, né? Olha, eu estou vendo algo bem alto e bem baixo. Bem alto, bem baixo, bem alto. Por que será? Então, isso vai do processo de discretização do ATP. Então, se a gente vir aqui, ó, na teoria, aqui eu recomendo, inclusive, o livro do professor Luiz Ceira Zanetta Júnior, o livro chama Transitórios Eletromagnéticos e Sistema de Potência. Então, lá nesse livro, tem todo um capítulo sobre solução numérica de transitórios, na qual ele equaciona capacitor, indutor e resistor. Então, no vídeo 2, eu utilizo essa teoria para fazer os cálculos, a discretização, né, do resistor e do indutor. Seguindo o mesmo processo,
a gente pode fazer a discretização do capacitor. Então vejam que interessante. Como que é a corrente do capacitor no domínio discreto? Pela integral trapezoidal e etc., conforme foi falado no vídeo 2. Depende do capacitor e do passo de integração, depende da tensão que está neste momento no capacitor, e depende da corrente que passava no indutor antes, no capacitor. Depende da corrente que passava no capacitor antes de fechar, um instante antes, ó, menos ΔT, e depende da tensão que estava passando no capacitor um instante antes. Então veja que interessante. Veja essa equação, vamos dar uma analisada nela. Antes do evento, eu tinha um valor de tensão. Então esse valor era 1V. E corrente, nesse caso aqui, esse circuito tinha corrente fluindo por ele. Eu também tinha um valor de I aqui. Pelo capacitor fluía corrente. De repente, essa tensão aqui, ó, isso era antes de acontecer o evento, mas daí a chave fechou. Quando a chave fechou, essa tensão foi para zero. Então o que acontece? Corrente é igual um valor de zero mais uma corrente de antes, menos mais um valor negativo de corrente, menos um valor negativo de tensão. Isso vai criar um novo valor de I. Então, esse I atual vai ser igual ao valor do que passava antes e ao valor do que tinha de tensão antes. Só que no próximo passo, esse I atual ele vai ser o I passado. Eu vou calcular o próximo I, que é um T mais ΔT, certo? Então, o I calculado aqui, ele é o passado desse que vai ser calculado aqui. E percebam que eu não tenho valor de tensão. Então, o valor vai ser a corrente que passava antes. Qual que é a corrente que passava antes? Vai ser essa, só que negativo. Com a tensão que estava antes, que no caso agora vai ser zero. Então, esse cara já não vai influenciar mais. Então, o próximo valor de corrente aqui vai ser basicamente menos o IT. E o próximo valor, o I de T mais 2 ΔT, vai ser basicamente o passado dele, que é esse. Só que é passado negativo. Então, mais I de T. Então, o sinal vai trocando para cima e para baixo, para cima e para baixo, tendo uma oscilação. Então, para mostrar isso, a gente consegue fazer esse circuito aqui, ó. Basicamente, coloquei uma fonte, só abrindo aqui para vocês replicarem, né? Coloquei uma fonte e insere com capacitor default mesmo. Só que nesse caso aqui, eu vou deixar o KS dumping com 0. E aqui eu vou deixar o KS com 0.1, tá? O dumping. Então, esse sem o dumping, sem o resistor em série, vai ser o meu caso mais problemático. Vai ter mais essa oscilação. Então, veja que esse caso é um pouquinho diferente. Eu fecho a tensão no capacitor, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Nesse caso aqui. Então, eu tenho aqui sem o resistor e com o resistor. Olha que legal. Vejam que no caso sem resistor, vai ficar subindo e descendo mesmo. Ó, vou pegar o caso azul aqui. Olha lá, vai lá para cima, vai para baixo, para cima e para baixo. Vejam que o valor vai ficar trocando energia para sempre, porque é um capacitor sem nada de perda. Então, com isso, ele não tem dumping nenhum, e ele vai ficar nesse mais, menos, mais, menos. E por que faz isso? Porque a cada passo de amostragem, ó, se a gente olhar, olha que interessante. Isso aqui, esse pico, acontece no tempo 8.29 na menos 9. Não, perdão, o tempo está aqui em 0.01011.4. 0.01011.5. Olha, a cada passo de integração. Então, se a gente voltar aqui lá na última amostra, 50 milha. Vou voltar aqui, ó. 50. Se eu voltar uma, 0,049999. Certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É 1 micro. O meu passo é de 1 micro. Então, a cada passo de integração, eu tenho a troca de corrente positiva e negativa, positivo e negativo. Que foi o que eu mostrei pela equação. Agora, se eu adiciono o resistor, olha que interessante a resposta. Ela já vai aparecer o delta de Dirac que eu esperava. Porque esse resistor vai amortecer. Existe oscilação numérica igual, mas começou a ficar com uma cara um pouco mais real. Ok?